Olá a todos vocês, estamos aqui novamente e eu quero falar mais uma vez sobre o amor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Sabemos que a graça do nosso Senhor é um favor imerecido de Deus para as nossas vidas, através do Senhor Jesus. Através do Senhor Jesus nós recebemos a graça, esse favor, essa ajuda, para que venhamos vencer, para que venhamos sair de situações, para que venhamos glorificar o nome dele. Mas temos que ouvir a palavra dele e obedecer. Tiago, capítulo 1, versículo 19 diz sobre a prática da palavra de Deus. Quantas e quantas são as pessoas dentro e fora de igrejas que aonde ela se encontra, muitas das vezes, não é enfatizado que ela precisa estar praticando a palavra de Deus para que verdadeiramente a sua vida venha estar sendo abençoada. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Sabeis, pois, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Todos nós temos que estar pronto para ouvir. E não, após ouvir, não falar de imediato, mas sim esperar, demorar, essa é a verdade, demorar para falar. E mais tardio para irar-se. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina esta prática para que venhamos estar sendo o quê? Recompensado, recebendo a recompensa, uma vez que estivermos obedecendo essa palavra. Não importa o que você ouvir, busque não ficar de imediato irado. E diz mais, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Todos nós queremos ver o manifesto, as aparições da justiça de Deus diante das situações. Mesmo pessoas que não entram na igreja, ela, não, Deus é justo. Deus faz justiça. Ela acredita na justiça de Deus. Mas para que essa justiça se cumpra, se manifeste sobre as nossas vidas, nossa casa, trabalho, caminho, nós temos que deixar a ira, porque a ira do homem não opera a justiça. Significa, se nós estivermos irados, nervosos, chateados, a ira, ela impede da justiça de Deus operar. E Deus Todo-Poderoso, Deus de milagre, Ele quer fazer a justiça dEle, manifestar a justiça dEle sobre, não a minha vida somente, mas sobre a vida de todos aqueles. Você que precisa da justiça de Deus, está vivendo uma situação que só a justiça de Deus para mudar isso. Então você precisa abandonar a ira, o nervosismo, essa mágoa, essa chateação, abandone isso, para que a justiça de Deus, ela se manifeste sobre a sua vida. Diz mais assim, pelo que, rejeitando toda a malícia, toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebeis com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Você precisa abandonar a malícia, toda a imundície do mundo, tudo aquilo que você sabe que não é de Deus. E aí a palavra é enxertada, ela passa a estar em você, a palavra. E então, você passa a receber a salvação para a vossa alma. É isto que muitas das vezes não tem sido ensinado dentro de igrejas, e muito menos fora. Se você quer que a sua alma seja salva, você está me vendo aí, e várias pessoas te veem, só que dentro desse corpo, aí há uma alma, há um espírito seu, que mantém o seu corpo, essa casca viva. Então esse espírito, ele vai ser salvo para com Deus. Mas se você abandonar o quê? A ira, rejeitar as imundícies desse mundo, as malícias, e você tiver com
mansidão a palavra que em vós é enxertada. Fica manso, calmo, calminho, né? Fica calminha, fica calminho, para que a sua alma seja salva. Eu já disse em outros vídeos, tem pessoas que ela nunca foi numa igreja evangélica, mas diz: você acredita no inferno? Sim, tem muita gente que vai para o inferno. Você acredita no céu? Sim, tem muita gente que vai para o céu. Você quer ir para onde? Ah, eu quero ir para o céu, né? Eu não faço coisa errada. Eu não estou matando ninguém, não estou fazendo nada de mal para ninguém. Então ela quer ir para o céu. Mas para ir para o céu, para com o nosso Senhor, tanto para os que estão ouvindo a palavra, para aqueles que não estão ouvindo a palavra, existem o que? Algumas regras, algumas coisas a ser feitas em obediência ao nosso Senhor. E diz mais assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. É como o varão que esquece como era o seu rosto. Ele contempla e logo se esquece. Nós não podemos esquecer da palavra do Senhor. Nós temos que ser ouvinte e praticante. E não se esquecer da palavra do Senhor. Tem pessoa que ela se esquece da palavra de Deus. Ela se esquece do que deve ser feito. Existe uma coisa nesta vida. Em todos os momentos, de tomar banho não podemos esquecer da palavra do Senhor. De almoçar não podemos esquecer da palavra do Senhor. De trabalhar não podemos esquecer da palavra do Senhor. Para que sejamos praticantes. Ainda que você não consiga praticar tudo, mas é através da tentativa e do esforço que você vai estar sendo recompensado. Porque muitas pessoas são ouvintes, mas não são praticantes. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazendo da obra esta tal, será bem-aventurado no seu feito. Feito é obras, algo que você vai fazer, algo que você vai realizar, que é você que tem que fazer aquilo. Quando você tem se esforçado, então tudo que você fizer vai estar ali recebendo junto a bênção de Deus sobre aquilo. Com aquilo que você estiver fazendo vai ser abençoado. Mas é importante você ter isto que eu vou dizer, vou repetir o versículo. Algumas pessoas, elas não têm consigo. E diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. A vida de muitas pessoas é natural. Natural, isso é natural. Natural acontecer, natural. Eu estou lhe convidando ao sobrenatural de Deus. Ao sobrenatural. Coisas que você nunca viu acontecer. Eu estou dizendo para você viver o sobrenatural. Mas vai depender de você. Se você deixar Deus operar a justiça dele. Se você ter a mansidão. Se você abandonar a ira. Então, você vai viver o sobrenatural de Deus. Não seja mais uma das pessoas que já tiveram em igrejas, desistiram, se decepcionaram, culpando a Deus, culpando a Jesus. Eu vim, participei, não aconteceu, já fui em tantas igrejas, minha vida não mudou. Estão fora no mundo e várias pessoas dentro das igrejas desanimadas. Por quê? Ela faz um voto achando que vai receber a bênção. Ela faz outra campanha achando que vai receber a vitória. Ela faz isso, aquilo, outro. E Deus tem vitória? Deus tem vitória. Deus tem bênçãos? Deus tem bênçãos. Mas por que a pessoa ela não vive o sobrenatural da bênção de Deus, dos milagres,
Porque ela precisa estar obedecendo, deixando a justiça de Deus operar. Ela precisa estar sendo praticante da palavra, para que quando ela fizer algo dentro da casa de Deus, para com Deus, ela seja abençoada. Diz mais assim: e se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. Quer dizer, se a pessoa está dentro de igreja, está em qualquer religião, evangélica, metodista, espírita, todo tipo de religião, mas ela não refreia a língua dela, tudo ela não vou fazer, ela tem que abrir a boca, ela tem que questionar. Ela não é aquela pessoa que ouve Deus falar, ela pergunta para Deus, mas por que Deus? A senhora já prometeu, mas para tudo que Deus prometeu, há uma condição. Para que aconteça, nós temos que estar o quê? Obedecendo a palavra dele. Para que o favor imerecido, a graça, a recompensa, o sobrenatural nos seja entregue. Então refreia a sua língua. Não ficar quietinho, ficar quietinha. Para que você possa dar testemunho do sobrenatural de Deus. E a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Às vezes você ficar falando, tem viúvas, pessoas órfãs, tem pessoas aí sofrendo. Fala de Deus, fala do seu Deus para ela. Fala da recompensa que Ele pode nos dar. E não deixe que a corrupção do mundo te contamine. Amor e graça.